Olá, meu nome é Karina, eu fui convidada pelo curso para conversar com vocês, cujo tema é indicadores de saúde. Então, eu gostaria de me apresentar. Eu moro aqui em Botucatu, trabalho atualmente vinculada ao Intersan, que é um centro de ciência e tecnologia em soberania e segurança alimentar. Eu sou nutricionista de formação. Passei pela saúde pública, aqui pela Faculdade de Medicina, então tenho o mestrado e o doutorado em saúde coletiva, um pouco para vocês conhecerem o meu caminho, né, então eu faço minha pós-graduação na saúde pública, me aproximo da Política Nacional de Saúde, e sigo um caminho de pesquisa, né, de pós-doutoramento e de pesquisa em uma outra política, que não é a política de saúde, que é a política de soberania e segurança alimentar. Essas políticas se encontram, elas somam e elas trazem para mim, né? Eu vou caminhando e aperfeiçoando o meu olhar para as diferentes políticas, para as diferentes formas de olhar para essas políticas. Então, o que eu trago hoje para vocês é uma proposta, né? É uma aula gravada, mas é uma proposta de deixar algumas reflexões para que vocês levem para o serviço, para as suas equipes e possam, no dia a dia de trabalho, né, e nas conversas com a equipe durante o curso de formação, que vocês consigam levar, então, o tema indicadores e fazer algumas reflexões sobre esse tema na rotina de vocês. Bom, então, a primeira pergunta que eu faria para vocês, né, nesse momento, é parar, né, e pensar de onde eu estou, né? Esse lugar define de que forma eu olho para os indicadores de saúde. Então, onde eu estou? Eu sou Karina, eu estou em Botucatu, né? E eu falo de um centro de ciência e tecnologia. Como eu olho para os indicadores de saúde, né? Eu olho a partir de uma visão macro. Eu estou em uma unidade universitária, não estou em um município, e eu olho para todos os 645 municípios do estado de São Paulo, ou para todos os municípios do Brasil, né? Agora, para você que está no curso, que está fazendo esse curso, né, onde você está? Você está na atenção primária? Nos ambulatórios de especialidades, nos hospitais, né? É claro, aqui nesse curso, provavelmente todos vocês estarão inseridos em algum ponto da atenção primária, né? Mas se eu estou na atenção primária, se eu estou trabalhando com especialidades médicas, se eu estou dentro de um hospital onde eu vou trabalhar com os desfechos da situação do processo saúde e doença, né? Eu estou nas equipes realizando assistência ou eu estou fazendo a gestão de uma unidade de saúde, seja da atenção primária, da atenção especializada ou do hospital, né? Ou eu olho, né, ou eu estou na gestão municipal da saúde, eu olho para um município inteiro. Então, essa primeira pergunta, né, ela ajuda o educando a trilhar o caminho, né, dessas reflexões e trazer algumas reflexões para o seu local, para o seu território e para o seu serviço onde ele está inserido. Nós vamos ver, né, durante a nossa conversa, que cada um de vocês tem um papel importantíssimo, né, na sistematização, na construção, na organização, na análise. A gente vai entender um pouquinho disso ao final dessa conversa, né, o que eu espero é que vocês tenham feito, né, o caminho e consigam, ao final dessa conversa, compreender um pouco no papel de cada um, no local onde cada um está, no serviço e no território, como vocês podem se apropriar, né, dessa construção, dessa reflexão que a gente faz aqui, e como vocês podem levar isso para a rotina de vocês. Bem, essa primeira figura, né, eu trago para que a gente consiga fazer uma diferenciação, então, de onde eu estou e como eu olho, né? E aqui, essa figura, ela traz uma diferenciação, né, de um diagnóstico clínico para um diagnóstico comunitário.
Se eu estou na atenção primária, estou na assistência, eu sou um agente comunitário, eu sou um técnico de enfermagem, ou eu sou um enfermeiro que organiza algumas ações dentro da unidade, né? Eu posso estar trabalhando mais auxiliando ou executando o diagnóstico clínico do indivíduo, né? Então, o que permeia um diagnóstico clínico? O objetivo do diagnóstico é curar a doença de uma pessoa, né? O que eu preciso de informação? Bom, eu preciso da história clínica, da anamnese, eu preciso do exame físico, eu preciso de exames bioquímicos, de exames de imagem, que me ajudem, né? Histórias, então, informações que constroem a história desse único indivíduo e que vão trazer para mim a situação desse indivíduo. Qual é o tipo do diagnóstico? Ele está baseado no João, então, ele é o diagnóstico do seu João, da Dona Maria, né, um diagnóstico clínico, pautado, né, na história desse indivíduo, qual é o território onde ele vive, onde ele se insere. Mas o que define, né, o diagnóstico clínico? Ele é baseado no diagnóstico de um indivíduo, né? A equipe faz um plano de ação com tratamento e reabilitação para o seu João ou para a Dona Maria, né? Ela faz uma avaliação desse acompanhamento clínico, então, se o seu João foi lá diagnosticado com hipertensão, né? Ele volta a cada 6 meses para refaz o score de risco, faz a tomada de pressão e segue na rotina da condição crônica, né? E nessa rotina, eu vou retomando o processo de avaliação clínica e percebendo, né? Aí a gente está falando da hipertensão, a gente não está falando da cura, mas a gente está falando, né, da compensação e da manutenção desse indivíduo com o processo de adoecimento instituído, né? E agora, como eu faço, né? Como eu olho para uma comunidade? O que a gente entende? Acho que vocês já passaram, né? Por outros encontros e talvez já tenham discutido um pouco, então, da epidemiologia e das ferramentas. O que a gente faz, né? Para deixar de olhar para olhar para um coletivo, é trocar as ferramentas, né? Porque para fazer um diagnóstico de uma comunidade, de uma unidade de saúde ou de um município, né, o nosso objetivo passa a ser cuidar da saúde da comunidade, né, e não só mais do seu João com hipertensão, né. O que eu preciso de informações necessárias? Eu preciso de dados de toda a população daquele município, né. Quais são as doenças existentes naquele território? Quais são as causas de mortes mais prevalentes? O que ele tem de serviços de saúde, né? E aí um mapeamento de tudo que ele oferece de serviços que os indivíduos possam acessar para cuidar da sua saúde. Bom, como é o diagnóstico? O diagnóstico não é de um indivíduo, ele é de uma comunidade, né? E aí, eu faço um tratamento para um indivíduo? Não, aí a gente está falando, então, né, de programas de saúde, e aí a gente lembra que saúde é um direito de todos e dever do Estado, né, pautado. Então, nós estamos no Brasil, né, cuja política nacional de saúde vigente institui o Sistema Único de Saúde, com todas as suas diretrizes e os seus programas que cuidam, né, dos seus grupos específicos. Se a gente está falando aqui das doenças crônicas, né, a gente está falando de um programa que cuida das doenças crônicas, mas a gente pode falar do programa de puericultura e assim por diante. Como eu avalio, né? Eu acompanho um por um, né? Eu acompanho o seu João, a Dona Maria. Então, não, aqui a ferramenta é outra, né? Eu tenho que acompanhar o estado de saúde de uma população de um município inteiro, ou de um estado inteiro, ou de um país inteiro, né? E para isso, então, nós mudamos as ferramentas. E onde entram os indicadores, né? Os indicadores, eles são nosso diagnóstico, né? É onde a gente consegue identificar valores, medidas, né?
que partem, né, de um indicador individual e da construção de um indicador coletivo. Então, a gente vai discutindo um pouco mais sobre isso. Se nós olharmos para as políticas públicas, né, mais uma vez eu vou falar, aqui nós estamos falando da Política Nacional de Saúde, tá? Mas a gente pode falar, né, da Política Nacional de Assistência Social, da Política Nacional de Educação, da Política Nacional de Segurança Alimentar. Então, essa imagem, ela define um ciclo das políticas públicas. E vamos lembrar, né, retomando, o que são políticas públicas? São políticas que dão acesso, né, dão direito e acesso a todos os indivíduos, né, com um conjunto de ações que são direcionados a uma nação como um todo, tá? Bem, aqui, com um exemplo específico, né, da Política Nacional de Saúde, onde que a gente olha para esses indicadores, né? Então, para definir uma política, a gente parte, né, acho que aqui na apresentação eu não consigo colocar o meu mouse, mas a gente está aqui, ó. O território, né, ele identifica problemas e demandas sociais. Bom, dentro da política pública, a gente define a agenda, né, e qual é a percepção e a definição das questões públicas. A gente formula a política, né, um diagnóstico e desenho de programas, faz tomada de decisões, implementa a política, avalia essa política implementada, tá? E nessa avaliação a gente retoma aqui, né, para identificar novos problemas e demandas. Vejam, nesse ciclo todo, né, os indicadores, eles permeiam esse ciclo e eles dão para a gente a oportunidade, né, de olhar para essa política. O que nós vamos nos ater aqui, né? Nós vamos nos ater na avaliação, né, dos resultados e dos impactos, tá? Essa imagem, né, ela é bem importante para que possamos compreender o que é um indicador, né? Até agora a gente está falando, mas acho que é importante a gente compreender o que significa, né, ser um indicador. Será que um dado de peso, né, um peso, 65 quilos, isso é um indicador? Então, para que a gente possa fazer um exemplo prático com essa figura, eu gostaria de trazer para vocês, né, que a gente utilizasse, nós estamos falando de doenças crônicas, né, especificamente de hipertensão, de diabetes, de obesidade, mas vamos pensar na doença crônica e pensar no primeiro ambiente, né, onde as unidades, né, os serviços devem intervir, né, para que ações de prevenção sejam feitas. Aí a gente vai falar da primeira infância, né, podemos falar até dessa gestante, do pré-natal, do aconselhamento ao aleitamento materno, do acompanhamento dos primeiros dias, do aleitamento materno nos primeiros dias, mas vamos dar um exemplo aqui da primeira infância, então vamos falar de 1 a 5 anos, e de uma informação muito importante, que é peso e comprimento. Peso e estatura, para determinada faixa etária, peso e comprimento, né? Então, vamos olhar para esse gráfico com uma ilustração. Quando a unidade faz o registro, né? Então, dentro uma criança no programa de puericultura que passa e tem a pesagem e a aferição de comprimento, né? Eu tenho, então, ao final de um dia, ao final de um dia, de uma semana, de um mês, eu tenho um registro, né, no serviço, de dados, ok? De peso e de estatura. Bom, eu resolvo, então, no final de uma semana, organizar essas informações, porque na unidade eu quero olhar para as faixas etárias. Eu separo peso e estatura de criança de 1 ano, peso e estatura de criança de 2 a 5 anos. Eu quero olhar de maneira diferente, né? Eu estou, então, agregando, organizando e transformando isso em uma informação.
Bom, olhar só para peso e estatura não me traz muita informação, né? E nesse momento eu preciso relativizar. O que eu preciso para olhar e conseguir, né, fazer comparações e mensurações para peso e estatura? Eu vou, então, olhar para os indicadores antropométricos e avaliação de estado nutricional, né? Eu posso escolher um indicador, eu posso usar peso para idade, eu posso usar altura para idade, eu posso usar peso para altura, né? E aí a gente sabe que IMC, então tem determinadas faixas etárias para qual a gente não usa, relativizo e construo os meus indicadores, tá certo? Depois que eu fiz, ao final de uma semana, né, eu separei essas faixas etárias e calculei os indicadores e a classificação do estado nutricional, eu contextualizo e coloco que essas crianças, elas são crianças que estão vinculadas a algum benefício de transferência de renda, ou seja, estão vinculadas ao cadastro único, então já tem um pré-requisito de vulnerabilidade traçado pela inscrição nesse outro programa, que é renda, né? E entendo que se eu tenho uma situação de renda de pobreza ou extrema pobreza e tenho uma situação de baixo peso, isso chama a atenção da unidade, né? Então, estou transformando isso em conhecimento. Levo isso para a equipe, né? Discuto com a equipe, a gente compreende a necessidade de tomar algumas decisões para essas crianças, para esse conjunto de crianças, né? Então, aqui eu dou alguns exemplos, né? A unidade pode decidir, então, fazer uma chamada nutricional para todas as crianças daquela unidade, para compreender não só as que estão no cadastro único, não só as que estão vinculadas à condicionalidade do programa de transferência de renda, ou eu posso fazer uma conversa com a assistência, para que a assistência também chame essas mães e conjuntamente a gente consiga entender, né, a situação dessas famílias, que tem dois fatores, né, a pobreza ou extrema pobreza e a desnutrição. Se, né, nesse exercício eu traço o meu olhar para a desnutrição ou já para o sobrepeso, para a obesidade, considerando que nesse momento, né, a gente vive com a dupla carga de doenças e a gente não sei, né, infelizmente, não dá nem para dizer, né, mas a gente não só olha mais para o sobrepeso e para a obesidade, a gente olha também para a desnutrição. E má nutrição, né, lembrando, não só desnutrição, má nutrição, sobrepeso e obesidade. Toma uma decisão que gera uma ação, e essa ação precisa novamente ser transformada em dado. Então, esse ciclo de avaliação é o que a gente idealiza para o dado, né? Para que o dado se transforme em informação e se transforme num indicador. Por quê? Para a avaliação tanto de uma política pública ou para a avaliação de um programa, nós não olhamos para o dado, para o peso, para a estatura, para a pressão arterial sistólica, para a pressão arterial diastólica. Bem, a gente precisa olhar para os indicadores. Então, a gente sabe que esse ciclo é um ciclo necessário, mas, olhando aqui da academia, né, dizendo para vocês que estão nos serviços, nós sabemos, né, todas as dificuldades dos serviços para que esse ciclo aconteça, né? Então, conversar sobre indicadores é plantar uma sementinha, né, para que os serviços reflitam sobre isso. Bom, então, como eu estava dizendo, eu posso olhar, né, para um procedimento específico, para uma ação específica, tá? Eu posso olhar, por exemplo, vamos pensar, em uma atividade, o serviço, ele trabalha com atividades coletivas, né, para os indivíduos que têm hipertensão arterial, que têm diabetes, ou que têm obesidade. Eu posso olhar em específico para uma ação, né, e avaliar, né, e construir indicadores para avaliar essa ação. Mas eu posso avaliar, né, programas e serviços. Então, por exemplo, aqui a gente está falando do Previne Brasil, né, a gente pode falar do Previne Brasil, um programa, né, que vocês perceberam nos últimos anos, né, e nos últimos tempos, o exercício que os serviços precisaram fazer para alimentar as informações e, com isso, para que esse programa pudesse ser avaliado.
Ou eu posso também avaliar o Sistema Único de Saúde. Bem, então veja, essa imagem, ela diz para a gente de onde nós vamos entrar, né? Então, do micro, do pequeno, que é uma ação, né? Para um programa ou para um sistema inteiro. Então, aqui definindo, né, o que caracteriza um indicador? O indicador, ele é uma medida síntese. Então, vocês lembram quando eu disse? O peso e a estatura, isolados, eles não trazem para a gente uma medida síntese. Agora, se eu calcular, né, o peso... Me desculpa, tem um pouco de tosse durante a nossa conversa hoje. O peso para a idade, ou o IMC, ou a altura para a idade, eu transformo isso em uma medida síntese. E a medida síntese, né, ela pode ser comparada ao longo do tempo. Então, isso caracteriza um indicador, tá? Então, essas medidas, elas têm informação relevante sobre determinados atributos e dimensões do estado de saúde. Por exemplo, IMC vai falar para mim do estado nutricional, né? Bem como do desempenho do sistema de saúde. Vistos em conjunto, eles devem refletir a situação sanitária de uma população e servir para a vigilância das condições de saúde. Por exemplo, quando nós fomos organizar, né, quando nós fomos organizar a chamada desse projeto, né, que está em vigência, nós precisávamos olhar para a obesidade nos municípios, certo? Para todos os 645 municípios do estado de São Paulo. Como que nós olhamos? Nós olhamos através do Sisvan e das informações que o Sisvan traz sobre o estado nutricional e identificamos lá o percentual de sobrepeso e obesidade. Né? A gente vai continuar conversando sobre o Sisvan aqui, né? Nossa, mas o Sisvan tem muitos problemas, muitas ressalvas, né? Mas aqui, né, eu deixo uma reflexão. Quando nós, que não estamos no município, precisamos conhecer o município, a gente tem que olhar através de um sistema, né? E aqui, dando o exemplo do estado nutricional, do IMC, o sistema ao qual nós recorremos é o Sisvan. Bom, voltando, né? Então, a construção de um indicador é um processo cuja complexidade pode variar, desde uma contagem simples e direta de casos, tá? Até o cálculo de proporções, razões, taxas e índices. Bem, que nós vamos passar aqui pela nossa conversa de hoje. Bom, aí vocês podem perguntar, né? Então, o indicador é uma medida síntese, né? Ele precisa trazer informação sobre algum objeto. Aqui eu vou continuar usando o IMC, tá certo? Ele fala para a gente sobre o estado nutricional e qual é a condição nutricional desse indivíduo. Mas o que diz que ele é um bom indicador? Bom, então existem algumas condições, né? Periodicidade. Eu preciso conseguir consultar esse indicador mensalmente, semestralmente, anualmente, a cada 10 anos, né? Se a gente pensar no IBGE, o IBGE, ele produz indicadores, né, a cada 10 anos. Agora está aí, acredito que já terminado o campo, deveria acontecer em 2020, teve um atraso, o campo deve estar sendo finalizado, e a gente ainda tem um tempo, né, para conseguir chegar ao resultado dessas pesquisas. O IBGE, ele é uma fonte de informação sólida, cuja periodicidade acontece a cada 10 anos, né? Ele deve oferecer comparabilidade. O que é isso, né? O IMC. Bom, então aqui em 2022, eu tenho lá uma classificação para adulto, né? Desnutrição, eutrofia, sobrepeso, obesidade 1, 2 e 3. O que eu espero? Que o Sisvan, que divulga esse dado mensalmente, né? No próximo mês ou no próximo ano, eu possa comparar e ele me apresente as mesmas faixas de estado nutricional. Precisa ser confiável, né? Precisa ser sensível, precisa ser estável, tá certo? E precisa se manter, né? Tem uma questão muito importante.
ele precisa trazer desagregabilidade. O que isso significa? Isso é muito importante para o município, né? Então, nós estamos falando aqui do IBGE. O IBGE traz informações que chegam até o município, né? Outras informações a gente só pode identificar para a nação, para o Brasil, para as grandes regiões e para os estados. Bom, essa informação que ele traz para o estado de São Paulo, eu posso entender que, e fazer uma inferência, né, e dizer que essa mesma informação se refere ao meu município, Botucatu, porque Botucatu está dentro do estado de São Paulo? Então, amostralmente, não, né? Ele fala do estado de São Paulo. Se eu quero comparar, então, se eu quero olhar para o município, eu preciso olhar para indicadores que desagregam, né, a gente chama desagregação, né, que chegam lá no município. Bom, agora eu vou dar um outro exemplo, né, voltando no índice de massa corporal. Eu tenho a Pesquisa Nacional de Saúde, que faz antropometria, a POF fazia, a Pesquisa de Orçamento Familiar fazia, antropometria não faz mais, agora quem faz é a Pesquisa Nacional de Saúde. Então, ela traz antropometria e estado nutricional. Brasil, grandes regiões e estados. O IBGE, né, o Vigitel, né, que faz a pesquisa por inquérito telefônico nas capitais dos estados, e traz informações do Brasil, das grandes regiões e dos estados, posso inferir que aquela prevalência de diabetes, de hipertensão, de obesidade, de desnutrição que o Vigitel traz é a mesma do meu município de Botucatu? Não. Tá? Volto a dizer, né? Como que a gente conhece o estado nutricional do município? A gente conhece através do CISVAN. Tá? Então, esse aqui é um painel do que vai caracterizar o indicador como um bom indicador. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Nós monitorávamos cobertura da atenção básica, cobertura da estratégia de saúde da família. Inclusive, a gente usava isso para responder algumas questões, né? Que a estratégia de saúde da família conseguia olhar mais para algumas situações, alguns problemas de saúde. A atenção básica conseguia olhar mais para outros e a gente conseguia apontar essa diferença. Em 2021, esses indicadores foram descontinuados. E aí nós tivemos a criação de um novo indicador, com uma nova forma de cálculo, que é a cobertura da atenção primária à saúde, que não permite para a gente mais dizer se atenção básica, se estratégia de saúde da família. Bom, tem comparabilidade? Não, é uma série histórica que começa em 2021, e a gente não pode comparar com os outros. Esse é um exemplo prático, tá bem? Bom, quais mais características, né, eu preciso olhar para um indicador? Então, o nível que ele se comporta, né? Então, assim, é um indicador de nível macro, né? É global do mundo, é de alguns continentes, é de uma nação, então, é o que a gente chama de nível macro. Ou ele é micro, né? Aqui, por exemplo, no nível macro, a gente pode pensar na prevalência de hipertensão arterial e diabetes trazida pela Organização Mundial da Saúde para os diferentes continentes, né? Ou para o Brasil. E no nível micro? No nível micro, o micro é o pequeno, né? Eu posso olhar para o indivíduo, para o seu João, para a dona Maria, ou eu posso olhar para o domicílio, para a casa onde ele vive, né? A gente tem aqui, se a gente pensar no IBGE, no campo que ele faz, né? Ele vai lá, coleta a informação no nível micro, mas publica a informação num outro nível, né? Mas o micro, para que a gente entenda e não confunda, né? É onde está o indivíduo, onde ele está inserido. Bom, como que eu escolho um indicador, né? Isso a gente sempre diz que depende. Qual é o contexto que você está, né? Se você está em uma unidade de atenção primária, qual que é o seu objetivo? Você quer conhecer as crianças? Você quer entender quem são todos os seus hipertensos? Quem são todos os pacientes com diabetes, né?
qual é o recurso disponível que você tem para isso, e muito importante, gente, oportunidade de acessar. A gente não consegue monitorar indicador, medida, que a gente pode considerar extremamente importante, se não tem como acessar, se não tem base de informação que organiza, processa e publica esses dados, né? A gente vai entender um pouco mais disso aqui durante a nossa conversa. Vou dar um exemplo, né? Que não está necessariamente dentro dos serviços de atenção primária, mas eu gostaria de saber sobre o nível de contaminação das águas dos municípios, né, por tipo de agrotóxico. É uma informação extremamente difícil, que a gente procura sistema de informação, e aí lá, essa informação do município a gente não consegue encontrar. Tá bem? Então, aqui a gente começa, né, eu trago para vocês alguns exemplos, e a partir de agora, acho que até agora a gente fez algumas reflexões mais teóricas, né, sobre o que é o indicador, quais suas características, o que é um bom indicador, e agora eu trago para vocês alguns exemplos para a gente fazer junto, né, de indicadores que vocês já usam na atenção primária. E assim, né, de novo eu faço a pergunta, onde é que eu estou? Se eu sou um agente comunitário de saúde, posso dizer assim, nossa, mas eu não analiso taxa de mortalidade, eu não olho para o sarampo, né, não organizo as informações, não olho para esses dados, mas veja, cada um tem a sua importância no SUS, né? O agente comunitário como elo direto do território com o serviço, né? Os profissionais que compõem a equipe e que trabalham com a execução da ação e com o registro da informação, né? Isso é muito importante. A gente sabe, olhando de fora, né, de tanto do trabalho que a gente tem com os municípios, de ouvir, já passei por serviço, né, já estive na ponta, e a gente sabe da dificuldade da rotina, da dificuldade de tempo, do acesso à internet, né, da dificuldade com sistemas, mas, para além disso, né, acho que a sementinha que eu queria plantar é assim, para que cada um perceba que todos vocês, na rotina do trabalho de vocês, contribuem para a construção desse indicador, que vai chegar lá no sistema de informação, né, cujo qual eu consigo acessar para olhar. Então, todo mundo tem a sua partinha nessa construção, tá? Para que vocês sintam um pouco da importância do trabalho de vocês, né? Porque sem o trabalho de vocês, em toda essa construção do trabalho na ponta, do registro, meio a tantas adversidades, a gente não está nem falando da Covid, né, e de tudo que isso causou na desestruturação do sistema, mas para que vocês entendam qual a importância de vocês para que esse indicador, para quem está aqui do lado de fora, né, e quer olhar para o município, e para os fazedores de política, para os tomadores de decisão, né, todos esses usam, né, esses indicadores que são sistematizados a partir da contribuição de cada um de vocês no dia a dia de trabalho. Então, aqui, eu vou abrir uma aspas. Bom, vamos falar primeiro aqui dos indicadores, depois eu entro no link. Eu trouxe aqui, né, como a gente já havia dito, então, o indicador ele é uma medida síntese. Ele pode ser expresso em um número, a gente chama de número absoluto, né? Um número, são 5 crianças desnutridas, foram 2 diagnósticos de tuberculose no último mês, né? Nós registramos um caso de sífilis em criança menor de 1 ano, nós registramos um óbito materno, né? Então, a gente tem diferentes maneiras de expressar um indicador. Pode ser. Então, aqui eu trouxe alguns que vocês comumente passam por eles na atenção primária, né? A taxa de mortalidade infantil, a incidência do sarampo, a cobertura de consulta do pré-natal, cobertura do estado nutricional da população, taxa de mortalidade prematura por diabetes,
né? Proporção ou percentual de pessoas com diabetes, com consulta, hemoglobina glicada solicitada. Então, aqui a gente, nesse exemplo, né, vocês se aproximam de alguns indicadores que já conhecem. Então, eu vou abrir aspas aqui para mostrar para vocês que no site do Articula RAS, os municípios podem encontrar uma entrada do seu município para conhecer os seus indicadores que nós organizamos. Tá? Para que vocês, eu não sei se todos já tiveram a curiosidade de entrar e de conhecer, a gente vai lá para o link dos municípios, mas eu só queria fazer um adendo. Aqui vocês encontram, na entrada de informação, uma revisão que a equipe do projeto já fez sobre doenças crônicas, hipertensão, diabetes, obesidade, avaliação em saúde, tabagismo, atividade física, e já uma organização, né, onde você vai conseguir se direcionar, eu quero olhar para leis, para portarias, para manuais, é só um adendo que acabou de ir para o ar, todo esse material pronto. Nessa entrada, para município, vocês vão conseguir olhar para o município de vocês. Eu posso digitar o nome do meu município, posso escolher aqui, eu quero olhar para municípios de 10 a 30 mil habitantes só, de 30 a 50 até 10 mil, maior que 50 mil. Posso escolher a taxa de cobertura da atenção primária. Eu quero olhar para aqueles que têm pouca cobertura de atenção primária, para aqueles que têm muitos, tá? Os 645 municípios do estado de São Paulo estão aqui? Não, apenas os municípios cujos gestores aceitaram, então, participar do projeto, disseram ok, cujas equipes receberam um convite e estão dentro do processo formativo, tá bem? Então, aqui eu vou mostrar para vocês, eu abri o exemplo de Trabiju, né? Então, sempre tem o brasão do município, a população estimada, a faixa populacional onde ele está, qual é a cobertura dele de estratégia. Aqui nós selecionamos 9 conjuntos de indicadores para mostrar para vocês, bem? Então, como vão aparecer os indicadores? Esse aqui, como eu havia dito, o projeto começou em 2021, né? Então, nós começamos a organizar as informações da taxa, 2020, desculpa, nós começamos a organizar a taxa de cobertura da atenção básica, aquela que não existe mais continuidade, bem? Como são apresentados os gráficos? Eu sempre tenho o município, e aí vocês vão ver, que o cursor, ele traz informação, porque às vezes esse software não foi bom para as legendas, mas se você passar o mouse aqui em cima, você consegue ver, né? Então, você vê Trabiju nos 12 meses do ano de 2020, a cobertura de Trabiju, e a gente sempre traz o indicador do estado, né? Então, se a gente olhar aqui, para a cobertura da atenção básica, Trabiju tinha cobertura maior do que o estado de São Paulo, tá? Então, a gente traz isso para a atenção básica, para a estratégia de saúde da família, e trazemos esse indicador que foi, né, reorganizado pelo Previne Brasil, que começamos a organizar a partir de 21, tá certo? Cobertura do estado nutricional de adultos, fizemos para 2019 também, Trabiju, né, uma cobertura de 2,22% de avaliados no sistema, no SISVAN, enquanto o estado 4,18%. Temos os indicadores que estão atrelados ao Previne, que é percentual de pessoas hipertensas com pressão arterial aferida. Temos os diabéticos com solicitação de hemoglobina glicada, né? Veja, está na Biju aqui nos últimos quadriênios, né? O percentual. Com percentual maior que o estado. Taxa de mortalidade prematura por doenças do aparelho circulatório e mortalidade prematura por diabetes. Bem, lembrando vocês que esses dados, eles serão, a partir de janeiro, né, todos atualizados. Vocês podem dizer, nossa, mas já estamos em 2022, né? A partir do ano que vem serão todos atualizados. Tá certo? Então, eu vou voltar aqui para dizer, então, olha,
consultem, né, façam esse exercício depois de assistir essa reflexão, entrem, acessem a abinha do município de vocês, olhem para os indicadores, e eu queria lembrar que aqui, ó, provavelmente quando vocês assistirem essa aula, esse trabalho já estará disponível no site. Quando vocês clicarem em Leia Mais, vocês vão conseguir fazer o download de uma planilha em Excel de dados que nós organizamos para conhecer os municípios, né? Então, esse foi o primeiro trabalho. Fazer o download dos dados, conhecer os municípios. Então, vocês vão poder ter acesso a todos esses dados, tá certo? Então, voltando aqui. Eu quero dar um exemplo para vocês, então, vamos conhecer um pouco mais dos indicadores, né? Então, como é que eu posso trabalhar com indicador? Eu posso trabalhar com indicador de contagem. Contagem é um número, né? Número de vezes que ocorre os eventos em estudo, né? Vamos falar. Bom, eu quero saber número de diagnósticos de tuberculose. Ele fala do tamanho do problema? Fala, né? Mas esse número, essa contagem, ela é o início, né, a base do cálculo para um indicador. No caso aqui da tuberculose, o que a gente pode, para que pode ser útil, né? Um número simples. Bom, se eu tenho lá uma comunidade, né, um município com 250 indivíduos com diagnóstico de tuberculose em tratamento, esse número é suficiente, por exemplo, para a farmácia organizar a dispensação de medicação e tratamento, né? Então, tomar decisão quanto ao medicamento necessário, né? Fazer vigilância de eventos. Bom, podemos pensar nos eventos sentinela, né? Vamos pensar nos diagnósticos de sífilis em crianças de 0 a 1 ano, né? Ou de mortalidade materna no município, né? Eventos que um único número, né, é expressivo para chamar atenção para que ele seja continuamente olhado. Mas, se eu tenho uma dificuldade, né, se eu não coloco essa contagem no tempo, se eu não faço essa comparação com essa contagem, né, se eu não comparo essa contagem com a população, isso pode não trazer para mim uma medida síntese. Então, por isso que justifica-se, né, que a contagem ela é necessária, uma informação básica para o cálculo dos indicadores. E o que nós utilizamos bastante, né, na saúde, em outras áreas, para comunicar os indicadores, né? Então, nós utilizamos a razão, né, que traz para a gente um efeito de comparação no tempo e no espaço, né? Então, a razão, ela sempre mostra a relação entre dois números, tá? E pode ser dividida em duas quantidades da mesma natureza ou não, mas a gente vai ver um exemplo para que isso fique claro. Então, proporção é um tipo de razão. O que é proporção? Tá? Proporção, vamos pensar então na proporção das pessoas com diabetes mellitus com consulta e hemoglobina glicada. Esse é o indicador lá do Previne, que vocês conhecem muito bem, que o serviço precisa sempre organizar, inserir no sistema e comunicar, porque é um indicador atrelado ao financiamento da atenção primária, né? Como se calcula uma proporção, né? Então, no numerador, na parte de cima, eu tenho o número de pessoas com diabetes, que passaram por consulta e tiveram hemoglobina glicada solicitada. E no denominador, eu tenho o número de pessoas que têm diabetes do município, tá? Então, tem um cálculo aqui, né? O numerador dividido pelo denominador vezes 100. Isso traz para mim, né, quando eu, pesquisadora, olho para o CISAB e pesquiso esse indicador, ele vai trazer para mim uma proporção, né? Então, Botucatu, né? Eu fiz esse exercício para 2022, para o último quadrimestre. Então, Botucatu, lá dos seus diabéticos, tem 7% deles com consulta e hemoglobina glicada solicitada. Isso é um exemplo de proporção.
E a taxa, né? O que diferencia a proporção de taxa? Na taxa, no numerador, eu tenho, vamos dar o exemplo novamente de diabetes, tá? Mas, agora, nós vamos olhar para a taxa de mortalidade prematura. Então, como que eu defino mortalidade prematura? Eu vou pesquisar, né, o número de óbitos, então, todos os óbitos de pessoas com 30 a 69 anos que morreram por diabetes, com um conjunto específico de CID, né? Aqui usando o exemplo de Araçatuba no ano de 2020. E quem que está no denominador? Toda a população de 30 a 69 anos que mora em Araçatuba e poderia morrer por diabetes. Tá? Então, esse é um exemplo, a taxa de mortalidade, né, é um exemplo quando eu vou pesquisar a ocorrência do evento, então, óbitos, naquela faixa etária, para aquele conjunto de CID, para aquela população, mas eu vou comparar com a população residente no município. Né? Então, eu tenho que aqui, né, nesse exercício realizado para o ano de 2020, viu, pessoal? Está errado aqui no denominador. Então, em 2020, a taxa de mortalidade prematura por diabetes era 22,70. O que é sempre muito importante quando eu olho, né? Veja, aqui é diferente. Se eu falar assim, olha, em Araçatuba morreram 500 pessoas de diabetes, de 30 a 69 anos, no ano de 2020. Acabou, né? Mas qual que é o tamanho de Araçatuba? É a mesma coisa se eu falar assim, olha, lá em Trabiju morreram 450 pessoas com diabetes. Qual que é o tamanho de Trabiju? Muito pequeno. Qual que é o trabalho de Araçatuba? Qual que é o número, né, de pessoas em Araçatuba? Muito maior. Se eu comparar em número absoluto, que é a contagem, fala assim, não, 450, 500, não tem muita diferença, né? 50 óbitos, será que isso é muito diferente? Como que eu vejo? Aí eu tenho que olhar para a taxa, porque eu tenho que colocar esse número comparado ao número de residentes do município, para conseguir ver a grandeza dessas diferenças, né? E o que é muito importante para um indicador? Eu posso olhar esse indicador no tempo, vou olhar 10 anos de taxa de mortalidade prematura por diabetes. É importante, né? A gente chama isso de tendência, né? Ou de análise temporal. Eu olho no tempo e vejo as oscilações, vejo se ela se mantém, se ela aumenta, se ela diminui. Mas o que é muito importante, eu comparar com alguma coisa, né? E lá nos gráficos, se vocês pararem, né, e voltarem lá para os gráficos que estão no site, por que a gente trouxe todos os indicadores, município e o estado? É para que a gente consiga fazer essa comparação. Então, quando eu estou no município, é muito importante que eu olhe para o estado, né? Se eu estou no estado, eu posso olhar para os outros estados e posso comparar com o Brasil. Se eu estou no Brasil, se eu olho para o Brasil, eu comparo com o resto do mundo. A comparação é muito importante. E cobertura, né? Para que eu uso cálculo de cobertura? Né? Para saber como aquele serviço, o quanto aquele serviço está conseguindo cobrir, né? Cobrir, assim, de acessar a população para determinado procedimento, ação, né? Então, vamos pensar aqui, esse exemplo que eu trouxe para vocês é cobertura de avaliação do estado nutricional de adultos. E, de novo, a gente usou o Sisvam para fazer esse cálculo. Propositalmente adultos, por quê? Porque o que a gente olha para o Sisvam e vê, né, um aumento de cobertura de criança. Por quê? Porque essa cobertura está condicionada ao Bolsa Família, extinto Auxílio Brasil atual. Aqui o resultado de Araçatuba, ó, a cobertura é 1,7. O que isso significa? Então, no numerador eu tenho número de pessoas que tiveram seu estado nutricional avaliado pelo Sisvam, em maiores de 20 anos, em Araçatuba, para o ano de 2020. Embaixo, eu tenho a população residente em Araçatuba, maior de 20 anos, no mesmo período. Tá? Então, aqui, para essa análise de cobertura, tem toda uma discussão, né? Porque assim, nossa, mas você vai comparar o número de adultos que foram avaliados pela atenção básica com o seu estado nutricional. Então, o que significa isso? Eu entrei lá no relatório e vi lá.
né? Araçatuba tem 6 registros de estado nutricional. 1 é desnutrido, 2 são eutróficos e o resto estão lá na classificação da obesidade. Número de avaliações é pegar esse número. Quantos foram os avaliados em Araçatuba em 2020? Eu tive 6 avaliados, certo? Qual é a população residente? E aí aqui sempre vem algumas discussões, né? E formas diferentes de avaliar. Se diz assim, poxa, mas não é toda a população de Araçatuba que usa o serviço de saúde, que usa a atenção básica, né? Então, eu posso fazer de diferentes maneiras. Eu posso usar aqui só a população que passa pela atenção básica, eu posso excluir as pessoas de Araçatuba que têm convênio, né? Ou eu posso compreender e esperar que esse indicador aqui de cobertura não seja maior que 50%, né? Porém, eu consigo olhar a melhora. Aqui eu vou dar um exemplo, né? O Ministério Público procurou, em dado momento, né, o Ministério Público Federal, depois o estadual, procurou o Intersan para que ajudasse a encontrar municípios com crianças em estado de desnutrição, considerando o estado, a situação alimentar últimos anos, né? Como que nós olhamos, né? Como que nós organizamos a estratégia de procura desses municípios? Através do CISMAM. Bom, ressalvas colocadas, né? Qual foi um dos critérios? Olha, tem município que não tem uma avaliação no sistema. Uma. Que coisa estranha. Será que não tem uma pessoa, uma família condicionada a programa de transferência de renda, né? Vamos lá, vimos que sim. Tinha famílias, um número de famílias e pessoas registradas no cadastro único. Então, esse é o município. No contato com o município, o que nós compreendemos? Que o município não fazia inserção desses dados, né? Agora, quando, né, os tomadores de decisão, as pessoas que constroem a política, olham para a informação, né, e nós não estamos no município, o que chama a atenção? Não tem avaliação de estado nutricional em crianças nesse município, né? Por isso eu trouxe aqui esse exemplo de cobertura. Mas a gente pode usar outros exemplos. Uma diferença que sempre aparece, né, e a gente às vezes repete, então isso é uma taxa de prevalência, isso é uma taxa de incidência. São 2 conceitos muito importantes quando a gente está falando de morbidade, né? Então, assim, não é mortalidade, não é óbito, é morbidade. É um viver com uma situação de adoecimento que traz algum tipo de comprometimento para aquele indivíduo e que faz com que ele cuide daquela situação ao longo do tempo, né? O primeiro, ele vai falar sempre dos casos novos de uma doença, né? Qual que é a taxa de incidência de tuberculose no município de Botucatu, né? Então, como que eu vou calcular isso? Eu vou pegar lá o número de casos novos de tuberculose confirmados nos residentes de Botucatu em 2020 e vou dividir pela população total de Botucatu no ano de 2020, né? Mas sempre pensando em incidência, eu estou falando de caso novo. E a prevalência? A prevalência, eu estou falando, né, de um contínuo, de uma continuidade, né? E aí a gente traz a taxa de prevalência de diabetes, de hipertensão, cujos indivíduos, né, se olharmos, por exemplo, para a taxa de incidência de tuberculose em Botucatu, né, ao longo de 20 anos, nós vamos ver uma oscilação de casos, né? Um zero, e depois um aumento, uma diminuição, são situações que acontecem, as doenças se tratam, se curam, né? Na prevalência, a prevalência, se eu olhar para a prevalência do diabetes ou da hipertensão, eu tenho um contínuo, uma ascendência, né, seguindo os dados que nós temos de prevalência do Estado e do Brasil. Uma outra característica, né, para a gente falar de indicador e para a gente, quando nós pensamos em indicador, que é muito importante. Então, acho que aqui eu fecho os exemplos que eu quis trazer para vocês, né? Então, quando eu uso uma contagem simples, quando é que eu penso em
proporção, quando eu penso em taxa, né? Como é que eu diferencio incidência de prevalência? Agora, tem uma questão muito importante, né, para conhecer, que a gente denomina de origem dos dados. Quando eu estou no município, geralmente na unidade de saúde, eu estou lá organizando as informações no ESUS, colocando as informações lá dentro do Sisvan, agora com esse apontamento do Ministério da Saúde, que vai migrar, e as entradas de estado nutricional vão entrar a partir do ESUS. O município, ele geralmente trabalha com dado primário. O que é o dado primário? É o dado identificado. Então, é a dona Luana, que tem 30 anos, 60 quilos, a altura e o IMC. Né? Eu, né, pesquisador, ou o Ministério Público, ou o governo de estado, ou o Ministério da Saúde, quando olha para o dado, ele olha dessa maneira. Esse aqui é um print de um relatório público do Sisvan, né? Eu estou falando de Botucatu, não, de Adamantina, né, para o ano de 2022, para os 12 anos de 2022, eu olho aqui e vejo a classificação do estado nutricional de Adamantina. Bom, no total, 3.478 pessoas foram avaliadas, tiveram seu estado nutricional avaliado em Adamantina, adultos, tá bem? Mas cadê a dona Luana aqui? Não sei, né? Não sei, não consigo identificar. Então, esse a gente chama de um dado secundário, tá certo? Eu aqui, da universidade, trabalho mais com dado secundário. Vocês trabalham com a entrada de dado primário. Aqui só fazer uma revisão, uma passada, né? Nós estamos dentro de um curso de formação em doenças crônicas e, claro, a gente olha para a saúde, né? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de indicadores da saúde. Estado nutricional, taxa de cobertura da atenção primária à saúde. Mas, né, por exemplo, aqui trabalhando com a política de segurança alimentar, que é uma política multissetores, existem outras dimensões para onde a gente pode olhar para compreender a vida de uma comunidade. Voltando lá para aquele primeiro exemplo daquela figura, que é compreender o diagnóstico da comunidade, né? Então, aqui a gente está falando de indicadores que falam da saúde de uma população. Para onde a gente olha também? A gente olha para a demografia, para conhecer o grau de urbanização de um município. Olha para a economia, para saber como é o grau, para saber como é o índice de desenvolvimento humano lá dentro daquele território. Quantas famílias inscritas no cadastro único e o que isso representa para o número da população residente no município. Se eu quero saber ambiente, quantos polos de academia de saúde, se tem bom prato, se tem ciclovia. Na educação, uma informação super importante. Quanto do recurso que o PNAE dá para o município, ele compra da agricultura familiar. O que significa isso? Comprar do agricultor familiar o alface, a rúcula, o tomate, a banana, para poder dar alimento fresco para a criança e não um alimento já processado com algum grau de gordura, com algum grau de açúcar. Né? Então, todos esses indicadores que eu trouxe aqui como um painel, né, para que vocês olhem e compreendam que, para conhecer a comunidade, a gente olha para além da saúde, né, para todos esses demais indicadores. Aqui, já no intuito de finalizar a aula, eu queria conversar com vocês sobre um indicador que nós organizamos para todos os municípios desse processo de formação, né? Nós chamamos esse indicador de internação por causa sensível à atenção primária. Rapidamente, né? Então, tem aqui uma portaria para que vocês possam acessar depois, se tiverem curiosidade. Então, desde 2000, publicada lá em 2007, 2008, um grupo de brasileiros organizou e validou internacionalmente e nacionalmente um conjunto de causas, de CIDs, né, que eles consideram que se essas doenças, se certos desfechos, se certas situações de saúde fossem cuidadas pela atenção primária e resolvidas na atenção primária, elas não deveriam causar o desfecho da internação, tá?
Então, aqui nós temos 19 grupos de causas, tá? Nessa portaria, vocês vão poder identificar todos os CIDs que caracterizam o tipo de anemia que poderia ser cuidada pela atenção primária. No grupo 9, hipertensão, todos os CIDs de internação que poderiam ser compensados, poderiam ter sido cuidados pela atenção primária e que não originariam uma internação como desfecho, tá? Por que é importante conhecer esse indicador, né? Para saber, olha, aqui no meu município, em Botucatu, qual é o grupo de causas sensíveis que mais internam? Porque isso é importante, né? Esse indicador é bastante importante para a gestão olhar e pensar, poxa, olhando para esses indicadores, eu posso olhar para as equipes, né, e definir estratégias de gestão. Então, para vocês, nós vamos colocá-lo, né, naquela ficha, é o último indicador, né, e ele foi organizado para o período de 2014 a 2019, então vocês vão poder ver, né, e aí é proporção, tá? Então, se eu considerar os 19 grupos de causa, eles somam 100%, e aí eu vou conseguir entender, nesses 6 anos analisados, quais foram os grupos de causas que mais internaram no meu município, tá certo? Bom, então, num caminho já de finalização, eu diria que, mais uma vez, o movimento é olhar, né, para essas reflexões e compreender onde é que eu estou, né, qual é o meu papel, e mais do que qual é o meu papel, eu acho que eu já diria para vocês que o papel de cada um é extremamente importante e significante, né, porque do lado de cá, né, para que a gente consiga olhar para esses indicadores e tomar decisões e fazer políticas, a gente precisa do trabalho de vocês e de organização dos serviços, dos territórios, do município, né, e a gente sabe que isso acontece com bastante dificuldade, e eu acho que isso é uma característica, né, do SUS, da atenção primária, principalmente de quem está na ponta, que é o faz, refaz, que é um trabalho de formiguinha, que continua a ser feito, que no ano que vem começa de novo, que daí muda o indicador e começa de novo, mas sintam-se, eu queria deixar essa mensagem para vocês, né, sintam-se importantes, porque eu diria que o trabalho de vocês é fundamental para que eu, do lado de cá, possa olhar para essas informações. Aqui, rapidamente, né, eu deixo algumas considerações muito rápidas, né, eu acho que a gente compreende a rotina dos serviços de saúde e as dificuldades de registro, sistematização desses dados, né, a gente tem acompanhado a melhora do eSUS, né, ainda com as ressalvas, mas o quanto ele tem melhorado e isso tem impactado nessa dificuldade da rotina do serviço, né? Uma informação, todo o espaço eu sempre retomo, né? O eSUS não traz a sua obrigatoriedade para o campo peso e altura, né? Ainda que a gente tenha recebido do Ministério da Saúde algumas informações que a entrada do eSUS vai ser a entrada de registro de peso e estatura para alimentar o CISVAM. Mas a gente diz como é importante esse registro, tá? A dificuldade de integração com sistemas próprios de informação, a gente tem acompanhado municípios que perdem dados, que o upload é demorado, que não há confiabilidade no tempo de backup, né, então, assim, contratar um sistema próprio, né, não, por si só não resolve o problema, há necessidade de acompanhamento, né, da execução. A gente conhece, quando eu falei do ciclo, né, do dado, da informação, do indicador, que se transforma numa ação e que volta como um dado, nós sabemos, né, do quanto os serviços, na sua rotina, têm dificuldade para construir esse ciclo,
né? Eu acho que o que a gente quer, o que eu espero, né, com esse processo formativo, é que vocês consigam, nesse momento dessa conversa, ir lá, olhar para os dados, discutir com a equipe de vocês, isso já é um momento de discussão, de olhar para os dados que vocês mesmos produziram, certo? Vou deixar para vocês um material, ele não é um material de leitura, tá certo? Ele é um material de apoio, né, para que vocês tenham e possam consultar, para quem tiver um pouco mais de interesse, conhecer, é o manual da Organização Pan-Americana de Saúde, da OMS, que fala, né, sobre, define indicadores de saúde e traz alguns conceitos básicos. Deixo o meu muito obrigada, meu e-mail, para se tiverem dúvidas, quiserem conversar, né, entrar em contato, e digo muito obrigada. Espero que esse momento, né, que não é de conversa, né, mas esse momento de encontro virtual com vocês, que vocês consigam levar para a equipe, para os serviços, um pouco desses questionamentos e entender onde é que eu encaixo, né, dentro da minha rotina, ou então ter a clareza, né, do quanto o seu trabalho é importante na sistematização, né, e depois na visualização e na compreensão desses indicadores que são olhados pelas pessoas que tomam decisões. Bem, muito obrigada.